sou o Rafael. E eu sou a Beatriz. E esse é o Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. Em nome do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, apresentamos a primeira temporada do podcast Ecoando Tramas. Para essa primeira temporada, demos o nome de Tecendo a Economia Popular Solidária, inspirado no nome da cartilha Por que Tecemos a Economia Popular Solidária?, cujo texto adaptamos para o podcast. Essa é uma pergunta que ao longo dos episódios desse podcast vamos tentando responder. Ou, pelo menos, ajudar vocês a refletirem e buscarem as suas próprias respostas, que inclusive podem ser encontradas também na prática diária de centenas de empreendimentos econômicos solidários por toda Minas Gerais. Tanto a cartilha quanto o podcast fazem parte de um conjunto de ações e produtos previstos no projeto de fortalecimento da economia popular solidária em Minas Gerais. Esse projeto foi elaborado em 2019 e é financiado com recurso de emenda parlamentar. O projeto tem como objetivo principal apoiar os empreendimentos articulados nos fóruns municipais, regionais e também no fórum estadual, através de atividades formativas, materiais educativos, máquinas, equipamentos, insumos e matérias-primas. Gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a todo o movimento de economia popular solidária de Minas Gerais, pela resistência cotidiana dos empreendimentos solidários, que coletivamente vem dando sentido ao trabalho, gerando renda e dignidade. Agradecemos ao movimento pela garra e esforço de, em união, estarmos lutando pela construção da sociedade do bem viver. Agradecemos também a toda a gestão pública que tornou esse projeto possível. E também agradecemos às professoras Carlúcia Maria Silva, Bianca Lima Costa, Flávia Assis e a agente Caritas Maiara Moraes, por terem topado o desafio de produzir a cartilha que nos inspira e nos baseia nesse podcast. Falando em base, agradecemos a todas as mulheres de empreendimentos e de entidades de apoio que são base do movimento de economia popular solidária. Aqui no Ecoando Tramas, vamos trazer questões que consideramos importantíssimas para a caminhada do movimento de economia popular solidária, como uma ferramenta que ajuda a refletir e a responder questões e provocações que estão presentes no dia a dia dos empreendimentos e principalmente dos fóruns. Os fóruns, que são um espaço onde os diversos segmentos que formam a economia solidária se encontram para se formarem, debaterem e tirarem encaminhamentos para o nosso fortalecimento. E a primeira pergunta que vamos tentar responder neste primeiro episódio é: por que economia popular solidária hoje? Você já ouviu falar em economia popular solidária? Que sentido faz atribuir solidariedade à economia? Por que queremos uma economia mais solidária? Essas questões vão nos ajudar neste episódio, que tem como objetivo apresentar os sentidos, necessidades e urgência de praticarmos a economia popular solidária ainda hoje. Vamos, então, começar pensando em economia. No sentido da palavra, significa cuidar ou administrar a casa. Ou seja, quando pensamos em economia, falamos em cuidado com o planeta, incluindo as pessoas, animais, florestas, águas e tudo que nos possibilita viver na nossa casa comum. Atualmente, vivemos num sistema econômico baseado principalmente nas relações de mercado, na competição e no lucro. E o que isso significa? A história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, né? São mais velozes que nós. Esse que você acabou de ouvir é Eduardo Galeano, um escritor e jornalista uruguaio
que pensou muito sobre os problemas da América Latina. Esse trecho é do documentário O Veneno Está na Mesa. Se a centralidade das relações econômicas são lucro e competição a qualquer custo, a vida humana e a vida do planeta ficam em segundo plano. Mais do que isso, colocamos nas mãos de poucas pessoas poderosas, com muito dinheiro, o destino da vida de milhões de pessoas e do meio ambiente. Além disso, as relações econômicas influenciam na nossa vida o tempo todo. Mesmo sem perceber, aprendemos que precisamos competir para conseguir sobreviver. E nos acostumamos a viver em uma sociedade que uns vivem muito bem, acumulam as suas riquezas, e a grande maioria, apesar de trabalhar muito, vive como pode ou como dá. E isso gera muita desigualdade e exclusão. Para a gente ter uma ideia, o 1% mais rico da população do planeta detém 44% da riqueza global. Os 10% mais ricos detêm 82%, segundo informações do Credit Suisse de 2019. No Brasil, por exemplo, o 1% mais rico concentra 1/3 da renda de todo o país. Essas informações são da DW Brasil, também de 2019. O que também acontece é que muitas pessoas vivem em situação de desemprego ou se submetem a um trabalho precário que, geralmente, tem baixa remuneração, longas jornadas de trabalho e poucos direitos. Rapaz, o camarada chega a dizer que o nome dele é trabalho e o apelido hora extra, vai explicar mal o que no serviço. Eu vou dizer, o trabalho aqui é bom também porque é produção, você ganha o que faz. Quanto mais que você arrochar o nó, você ganha o dinheiro. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se espancando, é trabalhar, porque isso aqui é produção. Olha, você tem direito de experimentar todas as profissões no mundo, agora só pode seguir uma. Escute bem. Tem várias profissões, várias, que nem vocês mesmos sabem melhor do que eu. Que eu sou um menino novo, tô na flor da idade agora, tô começando a vida agora. O cara com 32 anos é rezar para que um dia chegue 80. Para dizer assim, mas quem sabe é Deus, que a qualquer momento o cara pode morrer. Mas de todas as profissões no mundo tem, agora você só pode seguir uma. Qual é a melhor profissão do mundo? É nunca trabalhar para ninguém. Trabalhe só. Olha, ganhe seu pão honesto, digno, sem dever a ninguém. Agora, tão bom o cara chegar e dormir, ei. É bom demais o cara vai chegar que nem eu cheguei aí, ó. Tava num sono gostoso, olha, eu dormia mais, dormia. A gente chega de 7 da manhã, a gente fica até 8h30. Aí a gente volta, vai tomar café de manhã, a gente volta, fica até 11h30. Aí a gente vai pra casa, quando é 1h30 a gente volta do almoço. Aí quando é 6h30... 6h30 de quê? Da noite. 6h30 da noite a gente volta pra casa, pra gente fazer a janta, a gente 7h30 a gente volta, fica até 10 horas da noite. E quando chega em casa 10 da noite? Toma um banho e fica morta na cama. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? A gente ganha mais. Você acabou de ouvir um trecho do documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que trata das relações de trabalho no mundo têxtil da cidade de Toritama, no agreste pernambucano. Sem um trabalho bom, com boa remuneração e que nos faça feliz, somos obrigados a aceitar condições muito ruins. E se conversarmos com vizinhos, amigos e parentes, a maior parte dos nossos conhecidos reclama do trabalho que ocupa. E tudo isso não para por aí. Sem trabalho, sem renda e sem terra, uma parte gigantesca da população, em pleno século XXI, ainda passa fome. E isso significa que, embora o direito à alimentação seja reconhecido em todo mundo como um direito humano fundamental, a prevalência da fome no mundo e no Brasil ainda permanece em um cenário extremamente desafiador. A chamada Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs um monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas.
O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Esse trecho que você acabou de ouvir é do documentário O Veneno Está na Mesa, que é um dos materiais de referências de texto da cartilha. Em 2022, no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas não tinham o que comer e mais de 125 milhões de brasileiras e brasileiros não tinham certeza se teriam alimentos no futuro próximo, limitando a qualidade ou a quantidade de alimentos para garantir as refeições diárias. Esse dado é da rede Pensan de 2022. Mas como que no país do agronegócio e da agricultura tem gente passando fome? Que economia é essa? Gente, o celeiro do mundo, como se dizem por aí, e não dá de comer a quem tem fome. E não se trata apenas do acesso aos alimentos. O Brasil bate recordes de uso de agrotóxicos. Só no ano de 2021 foram registrados 562 registros de agrotóxicos no país. Mais um recorde para conta. Esse tipo de produção, além de trazer impactos na saúde humana, faz mal ao meio ambiente e ainda não alimenta a gente. São vários princípios ativos banidos na maior parte do mundo que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso. Esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos. Este foi mais um trecho do documentário O Veneno Está na Mesa. A economia que vivemos também tem contribuído negativamente para a saúde do planeta. A lógica da exploração e do lucro a qualquer custo organizou modelos de sociedade totalmente insustentáveis. Atualmente, o que a gente mais ouve falar é sobre mudanças climáticas, desmatamento, limitação dos recursos energéticos, contaminação dos rios, mares e o anúncio de que a Terra, ano após ano, mostra que está esgotada. A gente tem um exemplo claro no Brasil esse ano, como as enchentes no Rio Grande do Sul. Sem mudar a lógica, não alcançaremos ações efetivas em relação à sustentabilidade. Desigualdades sociais e violências ainda permanecem numa sociedade opressora com mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, povos tradicionais e originários, populações periféricas, pessoas com deficiência e várias outras camadas da nossa sociedade. Sair de um padrão e perceber a diversidade e conseguir avançar em relações de respeito ainda é um desafio para a economia e para o mundo do trabalho. Além disso, nos últimos anos, fomos marcados no mundo todo pela pandemia de Covid-19, que impactou a vida de todas as pessoas em suas formas de exercer trabalho, socializar, de praticar lazer. As consequências da pandemia reforçaram a insustentabilidade do modelo econômico vigente de organização do trabalho na sociedade capitalista, em que a busca por lucro ultrapassa a valorização da vida. E é por isso que falar de economia popular solidária é apresentar à sociedade uma possibilidade de cuidar da casa de maneira coletiva, comunitária, justa e sustentável, valorizando trabalhadoras e trabalhadores, sem opressão e, claro, com equidade. A economia popular solidária compreende um conjunto de atividades em que a centralidade ela não está no lucro ou na exploração a qualquer custo. Nessa proposta de organização coletiva e autogestionária que a gente vive, é importante haver trabalho para todas e todos, remuneração adequada e decisões em conjunto. É importante que a distribuição das riquezas seja mais igualitária e que a economia esteja a serviço de mais qualidade de vida, o que não necessariamente representa um aumento do consumo pela sociedade. Significa que a economia serve para alimentar o povo
E por isso, a importância da agricultura familiar, a urbana e a agroecológica. Pra gente pensar que se a nossa economia contribui para a poluição do planeta, não é válido que ela continue assim. E, se grupos minoritários são excluídos, é preciso trabalhar para uma economia que possibilite ambientes de respeito, de visibilidade e, extremamente ao contrário, as diferenças de forma de opressão. É nesse caminho que nos organizamos em fóruns e buscamos fortalecer movimentos sociais para que a gente, na nossa localidade, na nossa comunidade, possa fortalecer as relações de cooperação e de solidariedade econômica. Para continuar esta prosa, precisamos entender o que é um movimento social, e esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Esse foi mais um episódio de Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, em sua primeira temporada, tecendo a economia popular solidária. Essa primeira temporada é inspirada na cartilha Porque Tecemos a Economia Popular Solidária. Tanto a cartilha como o podcast fazem parte de um conjunto de ações e de produtos previstos no projeto de fortalecimento da economia popular solidária de Minas Gerais. Esse podcast é custeado com recursos oriundos da indicação de emenda parlamentar, que concretizou no termo de fomento, fruto da parceria entre a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, SEDESE. O texto da cartilha é escrito por Carlúcia Maria Silva, Bianca Lima Costa, Flávia Cis e Maiara Moraes, com a colaboração de Samuel da Silva, Franciele Oliveira e Eunice Bueno Barbosa de Paula, e revisão de Lívia Bacelete em memória. O texto foi adaptado para podcast por nós, Beatriz Costa Clarizati e Rafael Oliveira, membros do Empreendimento Solidário, Gabriela Comunicação, que produz, narra e edita esse podcast. Até o próximo episódio!